Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 27. Salmo 27. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta, mas inicialmente nós vamos ler apenas o último versículo do Salmo. Eu repito, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ler todo o Salmo. Amém? Salmo 27, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. Vou ler outra vez. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Dizemos amém à oração feita pelo teu servo e clamamos a ti que o Senhor venha ministrar aos corações no mais profundo ser de cada um, que nós não saiamos daqui da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que eu queria dizer ao grupo é uma santa convocação. Não deixemos que os medos nos paralisem. Tenho ouvido nesses dias muitas pessoas, há muitas inquietações nos corações. O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E quando eu trago uma palavra dessa, essa palavra a gente costuma dizer sempre, ela me corta primeiro, para depois ser ministrada à igreja. O salmo que a gente está meditando nele nesta noite é um salmo de Davi. E segundo alguns estudiosos da palavra, ele foi escrito antes da coroação de Davi como rei de Israel, num tempo em que ele enfrentou a grande perseguição por parte do rei Saul. Então a gente vê, quando nós olhamos a história de Davi, todo o contingente militar de Israel voltando-se contra Davi, o escolhido de Deus, homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós achamos que pelo fato de servirmos ao Deus vivo, nós não passaremos ou não passamos por dificuldades, não sentimos temores, muito pelo contrário, nós somos o alvo predileto dos ataques, nós somos o alvo predileto das opressões, dos julgos. Muitas vezes nós somos assolados de todas as formas pelo simples fato de servirmos ao Deus vivo. Mas eu queria chamar a atenção do grupo que nós não lutamos nessa guerra pela vitória, nós lutamos em vitória, que é muito diferente. Nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Davi, o salmista, ele ensina aqui que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele, recebemos a sua ajuda para superar os medos que podem paralisar a nossa vida. Quantos medos? Se nós fôssemos parar aqui por um momento e perguntar a cada um de vocês: do que é que você tem medo? O que é que você teme? O que é que tem assombrado a sua vida nos últimos tempos? E esses medos, eles são usados como armas letais do nosso adversário
para impedir que nós desfrutemos daquela plenitude de tudo que Deus tem para nós. E o Senhor tem grandes coisas para nós. E falar sobre medo é sempre um assunto oportuno, porque este assunto tem atravancado a vitória de muitos crentes, de muitos cristãos em toda a terra. Por isso, esse assunto tem sido recorrente, não só neste lugar, mas em muitas igrejas do Senhor Jesus. Às vezes a gente acessa alguns sites de cristãos pregando a palavra, e há sempre essa nota de ânimo, essa nota de encorajamento para que as pessoas possam vencer os seus próprios medos e se levantar nas situações em vitória. Muitas vezes esse medo tem se tornado patologias, tem se tornado doenças, e muitas vezes é preciso recorrer a um profissional. Não que Deus não possa curar, mas o Senhor, Ele usa meios sobrenaturais e usa também meios naturais. E eu queria chamar a sua atenção hoje à noite, para que juntos nós possamos percorrer a vereda desse salmo e ver a experiência do rei salmista aqui, ver aquilo que ele enfrentou, e mais uma vez nós vemos que ele saiu mais do que vitorioso. Da mesma maneira como ele venceu o gigante Golias, sendo pouco mais que um menino, tempo depois ele venceu todo o contingente militar de Israel, que o caçava a mando do rei Saul, como se ele fosse um bandido perigoso. A cada vitória nossa em Cristo, nós somos habilitados, nós somos preparados para desafios ainda maiores. Isso significa que nós estamos sendo preparados, capacitados por Deus para completar a nossa carreira sobre esta terra. E o propósito de Deus é que nós glorifiquemos o seu santo nome. E a cada dia que passa, nós nos deparamos com situações que demandam coragem e intrepidez de nossa parte. Hoje eu conversava com uma irmãzinha amada, e eu dizia a ela: olha, todas as vezes que uma vitória de um cristão está às portas, nós somos assolados com medos abissais, medos que se levantam, opressões interiores que se levantam para nos fazer perder o brilho daquela vitória que se avizinha. Então, todas as vezes que algumas situações elas se intensificam muito contra nós, é sinal que uma grande vitória está a caminho. E eu dizia àquela amada irmã, eu disse: olha, eu não aprendi isso em lugar nenhum, eu não aprendi isso na situação, na leitura de algumas situações. Eu aprendi isso vivendo, andando com esse Deus que é vivo, andando com esse Deus que faz a diferença. Amém? Andar com Jesus faz a diferença na nossa vida. E não foram poucas as situações em que esses medos se levantaram para me assolar, e eu disse: Senhor, vem cá, Jesus, me ajuda, me acode, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é aquele que me prometeu estar comigo por todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. E o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor é um Deus que não pode mentir, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ao mesmo tempo, nossa luta diária pela sobrevivência no mundo hostil que jaz no maligno requer de nós uma força que não possuímos, não humanamente falando. O apóstolo Paulo diz que há sempre lutas por fora e temores por dentro. Então nós precisamos estar preparados em Cristo Jesus para completar a carreira que temos sobre esta terra. Existe um complô das trevas para nos assombrar e nos fazer recuar. Ficamos sobressaltados
em casa e na rua. O que fazer diante disso? Quando o inevitável parece nos rondar, olhamos, pelo menos eu gosto de olhar para um texto da palavra que para mim é um texto áureo, para mim é um texto chave no meio dessas lutas pelas quais nós passamos. E esse texto está em Lucas 8,50. Também Marcos fala sobre esse texto. É um texto quando Jairo, aquele principal da sinagoga, vai buscar a ajuda de Jesus, porque a sua filha estava morte. E Jesus se demora um pouco atendendo a necessidade de uma outra pessoa, de uma mulher que também passava por uma situação difícil. E naquela demora aparente de Jesus para acudir àquela mulher antes da filha de Jairo, a filha de Jairo morre. E é muito curioso porque aquelas pessoas que estavam ao redor de Jairo dizem: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. E às vezes eu paro para imaginar o olhar de Jesus dado na direção de Jairo. Eu imagino o coração de Jairo ao receber a notícia que a sua filha tinha acabado de morrer. E Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Muitas vezes as nossas situações, as agonias pelas quais passamos, só nos resta uma saída. A saída que vem do céu. A saída que está nas poderosas mãos de Jesus, em cujas mãos estão todas as possibilidades. Jesus é o Deus do improvável. É improvável para você? Não para Jesus. Amém. É impossível para você? Não para o nosso Deus. Então, queridos, o Salmo, de uma maneira geral, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta agora, ele aponta para alguns medos que podem nos paralisar. E esses medos, eles foram vencidos por Davi e vencidos também por outros servos de Deus do passado, para que norteassem a nossa caminhada e nos ensinassem que nós também podemos vencer. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas muitas vezes eu sinto aquela inclinação do profeta Elias de encontrar uma caverna. Tem dias que a gente precisa de uma caverna, de entrar, que só ficar os olhos de fora. Elias era um homem assim, semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. E ele orou com instância e o fogo desceu. Ele orou para que não chovesse e cessou a chuva. E ele orou outra vez e a chuva caiu. E Elias era um homem exatamente igual a cada um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas inclinações, sujeito às mesmas inquietações e aos mesmos medos. E uma coisa que me encanta na Bíblia Sagrada é que nada é oculto ali. Qualidades e defeitos, fortalezas e fraquezas daqueles servos de Deus do passado. Por que foram registradas ali? Para que nós aprendêssemos com essas experiências. Amém? Amém. Então o primeiro medo que tem nos assombrado de uma maneira tremenda é o medo das circunstâncias. Versículos de 1 a 6 do Salmo diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém? Amém. Então, meus amados, em cada curva do caminho, surpresas nos aguardam. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. E o que o salmista propõe aqui é que nós olhemos para aquele que faz tudo cooperar para o nosso bem. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Você tem passado por lutas? Essas lutas vão passar. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E o salmista no Salmo 34, ele diz: são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós seremos livrados de todas essas lutas em nome de Jesus. Amém. E normalmente o lugar da ferida é o lugar da cura para muitos. Você sabia disso? Muitas vezes nós somos feridos numa área, nós somos machucados numa área. O Senhor está ensinando uma lição preciosa a nós, para que lá na frente nós possamos levar cura àqueles que necessitam. Davi não fecha os olhos para as circunstâncias que o cercam, como nós também não podemos fechar. Nós não podemos fazer o jogo do contente e dizer: olha, as coisas estão maravilhosas, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Antes de começar o culto, nós estávamos conversando com algumas irmãs. Não é fácil viver no mundo de hoje, não é fácil enfrentar as circunstâncias. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer no segundo na frente. Mas nós temos um Deus que é vivo. Nós temos um Deus que interage, um Deus que interfere nas situações, para que a nossa bênção chegue nas nossas mãos. Muitas vezes o caminho da vitória é um caminho difícil, é um caminho estreito. Às vezes esse caminho de vitória passa por um vale de sombra e de morte. Mas o Senhor é aquele que está presente, está conosco. Nós somos entregues à morte todos os dias. Mas nós temos alguém que nos segura pela mão. Nós temos alguém que anda conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. E nós passamos por esses estreitos. E lá na frente seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O autor de Hebreus, ele dá uma receita em Hebreus 12:2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Queridos, o Senhor é a nossa luz. Não precisamos temer as trevas. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa suficiência. Não precisamos temer por causa da nossa fraqueza, porque o Senhor é conosco. O Senhor é Deus presente. Ele não nos deixa sozinhos. Ainda que muitas vezes na hora da luta mais intensa, na hora do calor mais abrasador das nossas fornalhas, Ele entra com a providência. Ele é o Deus que refrigera fornalhas. E se você tiver ouvidos hoje para ouvir, você vai compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Olha, queridos,
Não importava para Davi a tática do inimigo, ele não se assustava com suas ameaças. Paulo, em Romanos 8,31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande segredo de Davi era comunhão íntima com o Senhor. E é isso que nós precisamos aprender a desfrutar. O segundo medo, nós encontramos dos versículos 7 ao 10, é o medo do fracasso. Quem não tem medo de fracassar? Muitas vezes nós conversamos com os jovens, principalmente, há tanta exigência hoje, há tantas coisas que há uma competição muito grande, há um medo de fracassar em tantas coisas. Os versículos 7 a 10 dizem o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é certeza da presença viva de um Deus que é vivo, está andando com cada um de nós. Porque se nós não tivéssemos a esse Deus, nós já teríamos sucumbido às nossas dores, às nossas tristezas, às nossas decepções, às agonias pelas quais nós passamos, às opressões que sofremos, às perseguições que são muitas. Nunca se levantaram tantos adversários contra nós. Eu não sei se vocês têm experimentado isso, mas eu tenho experimentado isso na carne. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa, são os da sua própria família. Será que vamos conseguir vencer tudo isso? Essa é a pergunta que nos martela a mente. Mas o texto nos faz uma outra convocação. Confiemos naquele que é a nossa suficiência. Esse é Cristo Jesus. Precisamos confiar. Jesus é a nossa suficiência. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Não há força nenhuma em nós para resistirmos a esses embates, a esses ataques, a essas lutas. Mas os nossos olhos, eles estão postos em Deus. Os nossos olhos, eles estão postos naquele em cujas mãos estão todas as possibilidades. E nós precisamos crer nisso com todas as forças do nosso coração, para que nós possamos vencer e fazer recuar os nossos adversários espirituais, porque a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, ela é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma guerra renhida, uma guerra difícil, uma guerra tremenda. E eu dizia a uma irmãzinha hoje: nós não estamos jogando videogame, não. A luta é valendo, é de vida ou morte. O diabo, nosso adversário, é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas para que nós desfrutemos dessa vida abundante que Ele nos prometeu, nós precisamos crer e confiar nele. Que nossas orações comecem com um sonoro: Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que só Tu podes mudar a minha realidade. Muitos têm experimentado uma vida desgraçada na acepção da palavra, uma vida destituída da graça de Deus. Muitas vezes nós vemos Jesus sendo mostrado como uma mercadoria barata, uma mercadoria de troca, de barganha. Não, Jesus é o autor da vida, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador e sustentador dos céus e da terra. É Ele que nos
sustenta com a palavra viva do seu poder. Olha, meus amados, como agir enquanto seres humanos pecadores, feitos de barro? O que fazer nesses momentos de dificuldade? Esconder-se, evitar falar com as pessoas, sair murmurando ou se afundar em autocomiseração. Qual o caminho então? Olha, orar e orar e orar. É isso que Davi faz. E é isso que nós devemos fazer. E a gente tem insistido muito para que você entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, fale com o seu pai que ouve em secreto, o seu pai que ouve em secreto, ele há de recompensá-lo. Rasgue o seu coração na presença de Deus, não as suas vestes. Ali você possa dizer assim: olha para mim, eu não quero mais viver essa vida desgraçada que eu tenho vivido. Eu quero me levantar, eu quero erguer minha cabeça, eu quero olhar para aqueles que estão à minha volta, e eu quero tomar posse da minha vitória em nome de Jesus. Que você possa recusar toda palavra de fracasso, toda palavra que vem para tirar o brilho da glória de Deus na sua vida. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Não pode haver essa dubiedade. Nós precisamos estar sempre naquela firmeza, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Note que aqui nós somos remetidos à prática salutar da confissão de pecados a Deus. Isso deve ser feito continuamente. Há sempre algo a ser confessado por nós e abandonado por nós. Busquemos, pois, ao Senhor. Busquemos, e o Senhor, Ele se deixa encontrar quando é buscado de todo o coração. Ele diz: eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Amém. Terceiro medo que tem assolado o povo de Deus é o medo do futuro. Versículos 11 a 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. O que nos reserva amanhã? Não sabemos. Mas eu sei que me espera lá. Mas cremos naquele que tem o controle do tempo em suas mãos. Davi pede orientação ao Senhor, pede uma vereda plana, sem armadilhas, e a vitória sobre os mentirosos. Ele crê na bondade do Senhor, e essa é a chave da vitória. Ele glorifica por esse atributo eterno. E mais uma vez, somos chamados, somos convocados a esperar naquele que tem o controle soberano de tudo em suas mãos, Cristo Jesus. Eu queria lançar um desafio nessa noite. Rejeite as palavras malditas. Rejeite aquelas palavras, aquelas sementes de dúvidas que são lançadas sobre a sua vida. Cala a boca em nome de Jesus, porque o meu Pai está trabalhando na minha causa. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. E se nós esperamos, nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando duas pessoas são muito íntimas, há harmonia, uma sincronia no andar e agir dessas pessoas. Se isso acontece com seres humanos imperfeitos, você imagine quando nós andamos com aquele que é o Deus vivo e verdadeiro. Olhe para a palavra, olhe para as promessas, busque essas promessas, e você vai ver a glória de Deus nessa situação que você está vivendo. Eu me lembro que quando o pastor Malta adoeceu com câncer, meu coração ficou abalado,
porque eu sabia que eu tinha que lutar por aquela situação. E eu tinha certeza absoluta, se o Senhor fosse levar o meu marido naquela ocasião, a primeira pessoa a quem o Senhor prepararia seria a mim mesma. Eu tinha uma certeza muito grande disso no meu coração. Mas vocês não têm ideia, naqueles momentos de dificuldade, de temor, de medo, ele já com 80 anos naquela ocasião, e quantas pessoas se levantaram para me mandar preparar o lenço. Deu certinho. Diz, cala a boca, em nome de Jesus, porque essa palavra não está vindo de Deus. Essa palavra está vindo da sua boca, do seu ventre, e o cão está usando sua boca. Cala a boca em nome de Jesus. E eu não disse isso a uma nem duas pessoas. E eu vi a glória do Senhor na terra dos viventes. O pastor Malta está fazendo 87 anos. Fé é uma certeza. É uma certeza que não dá lugar à dúvida. Não permita que a sua mente seja bombardeada com dúvidas. Eu sei que um dia o pastor Malta vai partir, um dia eu vou partir, não sei se ele vai primeiro ou se eu vou primeiro, não sei, isso não interessa, essa coisa de idade não tem muito a ver. Quando Deus chama, Ele chama. E quando isso acontecer, o Senhor é um Deus que prepara. O Senhor é um Deus que nos prepara. Mas não venha com profecia desmantelada para o meu lado, não, que dá certinho. Coisa pior do mundo é profetada no meio do povo de Deus. Principalmente profetada quando você encontra uma pessoa fragilizada, quando você encontra uma pessoa abatida, quando você encontra a cana quebrada, amassada, aquele pavio que está já se apagando, aí vem outro, apaga. Não faça isso não, em nome de Jesus. Quando você encontrar alguém assim, ore por essa pessoa, tenha misericórdia, porque tem faltado misericórdia no nosso meio. No final do Salmo, o versículo 14, ele termina: tende bom ânimo, é uma ordem, é imperativo. Fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Se tivesse sido o nordestino que escreveu esse último versículo, ele dizia: deixe de ser frouxo, levando sua cabeça, porque você serve a um Deus vivo, não um prato de papa. Eu tenho certeza que se fosse um nordestino que tivesse escrito isso, ele tinha escrito desse jeito. Quando nos posicionamos assim, o medo é dissipado e a vitória é certa, em nome de Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, precisamos aprender com Davi a exercitar uma fé viva no Senhor, baseada num relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Pare de se relacionar com gente negativa. Segundo lugar, precisamos aprender a nos achegar a Deus, não apenas nas horas difíceis, mas fazer dele o companheiro de todas as horas. Ele é aquele que não nos abandona nunca. O Senhor não é revista da Avon, nem revista da Natura para você só abrir nas campanhas. O Senhor precisa estar com você ali todos os dias. Terceiro lugar, quando isso acontece, teremos bom ânimo para enfrentar todas as situações, seremos fortificados diante de tudo que se levanta para nos assombrar. E ainda aprenderemos a esperar no Senhor diante das decisões difíceis que precisarmos tomar ou diante das demandas à nossa volta. E em último lugar, o único meio eficaz de nos fortalecer no Senhor é esperar e nos aquietar nele. Aquietar-se nele é a santa irresponsabilidade de lançar sobre ele aquilo que pesa sobre nós. Que o Senhor ele possa aplicar
essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.